Sabia que a obesidade, o sedentarismo, entre muitos outros fatores, podem causar a resistência à insulina? E se o cérebro não reage mais ao hormônio, o nosso metabolismo pode desenvolver uma série de comportamentos desregulados. Enquanto os hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular ainda são os melhores métodos de prevenção para qualquer problema de saúde, um levantamento da Federação Internacional de Diabetes estima que milhões de pessoas convivam com alterações no metabolismo sem saber. Então, para explicar para a gente o que acontece dentro do nosso organismo e responder as principais dúvidas sobre a resistência à insulina, a gente recebe o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto. Seja muito bem-vindo, que saudades, Tudo doutor. bem? Tudo na paz? Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia. Doutor, Vamos começar aqui? Que já ficamos sabendo que tem uma dinâmica para a gente entender. Temos. O que é a resistência à insulina? É muito interessante, olha só. Eu vou falar sobre o açúcar. Tá. Imagina esse açúcar aqui no nosso corpo. E se eu colocar esse açúcar numa água, vocês podem ver que vai diluir muito fácil. Mas e se eu colocar essa quantidade aqui de açúcar numa vez só? Meu Deus. Entupiu. Olha o que acontece. Entupiu. Entupiu. A Nem dissolve. Exato. A resistência insulínica nada mais é do que uma quantidade muito grande de açúcar que entra na corrente sanguínea e que vai acumulando e vai fazendo com que a gente devagarzinho vai aumentando essa insulina e vai aumentando a glicose no sangue até certo ponto, aonde vai desenvolver o quê? Diabetes tipo 2. Então aqui já é o primeiro segredo, não colocar uma quantidade excessiva de açúcar ou de carboidrato, que vai virar açúcar. De uma vez só na corrente sanguínea. Começa Olha, com a gente, sua já boca. começa aí. Exato. Vem pra cá. Vamos sentar, doutor. Fica à vontade aqui, olha. Senta aqui pra gente continuar Sim. batendo esse papo. Vamos lá. Então, já sabemos que você precisa consumir menos açúcar e menos carboidrato. Exato. Mas isso geralmente vale para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que queira se manter saudável já é uma coisa recomendada pelos médicos. Exato. Mas a pessoa que está com essa resistência, como que ela consegue perceber no dia a dia? Pode ter alguns tipos de sintoma, como fadiga, cansaço, sobrepeso ou não. Às vezes não dá sobrepeso. Às vezes a resistência insulínica, a insulina pode estar aumentando no corpo e a glicose ainda está baixinha e você ainda não está com sobrepeso. Por isso que ela é bem traiçoeira. E quando vai tendo essa resistência insulínica, você vai desenvolvendo alguns tipos de quadro. Inclusive, olha só, se você acorda com muita fome de manhã cedo e você teve uma noite mal dormida, isso pode ocasionar também uma dificuldade depois para você ter uma resistência insulínica. Então a gente vai falar sobre um quadro que ele é sistêmico. Você vai desde cansaço ao acordar, até fadiga durante o dia e outros tipos de comorbidades. As pessoas elas correlacionam sempre o diabetes como o ponto final da resistência insulínica. E não é. É o que a gente vai conversar aqui hoje. E quando a gente fala de sobrepeso, a gente tem falado muito de crianças que também já estão assim, doutor. Isso. Quais são esses hábitos, né? Desde muito cedo, então, já que a gente tem crianças assim, que fazem com que a gente possa ter predisposição a ter um pré-diabetes para virar um diabetes? Olha, Abi, interessante isso, porque antigamente a gente não via tanta criança com resistência insulínica. Lá na clínica a gente tem agora muitas crianças que estão chegando para a gente já com resistência insulínica. Então, crianças que já estão com obesidade, crianças que já estão... Às vezes as mães levam as crianças lá porque querem ver que estão com manchas na pele, no pescocinho, manchas na dobrinha, que é o que a gente chama de acantose nigricans. Então, isso já mostra resistência insulínica. Então, o que a criança, o que a mãe tem que prestar atenção? Nas 3 refeições principais, café da manhã, almoço e jantar. A criança ela tem que tomar um bom café da manhã, ela tem que almoçar e ela tem que jantar. Isso é o básico, né? Só que imagina se isso é sempre carregado de carboidrato, carboidrato, carboidrato. Vai fazer igual a gente começou o programa. A carga de glicose, de açúcar que entra na corrente sanguínea, ela vai fazendo com que essa glicose vai sendo acumulada, então o fígado vai ficando com mais gordura, o fígado vai ficando mais denso para poder trabalhar, a criança vai ficando mais obesa, a criança vai ficando mais gordinha. E o que vai acontecendo? Vai chegar um adolescente mais gordinho, um adulto
ainda mais Mais gordinho. gordinho. E já com diabetes tipo 2 O processo vai ser mais difícil, né? e cumulativo. Quando a pessoa ali descobre que ela está com a insuficiência, né? E daí vem aquela notícia, aquele baque, porque é sempre difícil, né? Sim. É possível reverter só com a alimentação? Com tirar esse açúcar, esse carboidrato, ou já precisa de medicação? Não. Outra pergunta maravilhosa. É claro que a gente consegue. O diabetes tipo 2 não é uma condição sine qua non para uma doença e tomar remédio para o resto da vida. Não é. Então, quando chegou, tem diabetes tipo 2, está com uma insulina já alta, está com uma glicose já alta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reeducar a alimentação. As pessoas têm muito medo hoje de gordura. Só que a gordura com uma boa proteína, ela é o passo inicial. A gente diminuir carboidrato, a gente colocar as proteínas, principalmente no café da manhã, no almoço e no jantar, porque vai dar saciedade. A gente vai conseguir, a proteína ela não aumenta a insulina, quanto uma glicose, quanto um carboidrato. Então você vai silenciar o seu pâncreas, que é um órgão que fica aqui e que libera a insulina quando a gente tem um acúmulo, né, ou uma velocidade de glicose muito rápida na corrente sanguínea. Então, quando tem esse diagnóstico de diabetes tipo 2, a primeira coisa, melhorar a alimentação, proteína e não esquecer das gorduras boas. Sim. Então, a gente fala assim lá do consultório, mas você come panceta? Você come um bacon? Você come, de repente, uma carne um pouco mais gordinha? Não, doutor, mas isso faz eu não mal. posso, né? Não, não faz mal. Isso melhora até a resistência insulínica, tá? Legal. E quando a gente fala sobre a resistência insulínica, a gente fala no segundo pilar, que é o exercício físico. E qualquer exercício físico, pessoal, qualquer um, é caminhar, é correr, é nadar, é fazer balé, é fazer qualquer exercício físico. Porque o exercício físico, ele melhora a resistência periférica lá da glicose na célula. Porque assim, a célula está aberta e a glicose tem que passar para entrar. E precisa da insulina, né? A insulina pega essa glicose e coloca para dentro da célula. No exercício físico acontece uma coisa maravilhosa. Essa célula fica mais sensível. Então, o açúcar e o carboidrato, ele entra mais fácil. E é por isso que esses dois pilares, tanto a alimentação quanto exercício físico, é uma dupla, assim, maravilhosa. Maravilhosa. É. Doutor, antes da gente ir para os nossos mitos e verdades, você falou ali do pâncreas, né? Sim. O jejum seria algo positivo, então, né? Para Maravilhoso. dar esse trabalho, né? Para deixar ele fazer essa digestão? Maravilhoso. Nós temos no corpo uma possibilidade de a gente ter moléculas de glicose de compostos que não têm um carboidrato, que é o que nós chamamos de gliconeogênese. Glico de glicogênio, neo de novo e gênese de criação. Então a gente consegue criar moléculas de glicose. E como que a gente faz isso? No jejum. Então, qual que é a melhor estratégia para a gente fazer? Ah, mas eu não consigo ficar sem tomar o meu café da manhã. Tudo bem. Pega o seu cafezinho, coloca ali um triglicérido de cadeia média, que é aquele TCM. Coloca um TCM, coloca uma pitadinha de canela e toma o seu cafezinho preto, depois que você acordar ali, depois de 40 minutos, 1 hora. Ah, então eu vou ficar de jejum até a hora do almoço? Não. Começa ficando 1 hora, 1h10, 1h30, 2 horas. Daqui a pouquinho você vai ver que 10 horas da manhã você fala, pô, já está próximo do almoço. E o que a gente tem que fazer? Isso, beber água. E sabe uma estratégia muito boa, Abi, para que a gente possa ter um jejum bem programado, bem metabólico? A gente hidratar, acordar, tomar aí 600 ml de água e, se possível, pegar o sal integral, esse minimamente processado, a gente pegar uma colherzinha de chá. Uma colherzinha, colocar ali em 500, 600 ml de água, mexe e toma isso aí em 1 hora, 1h10, 1h30. Junto depois com o seu café, quando você for ver, você vai estar fazendo jejum, você vai estar acalmando as suas células beta do pâncreas, que vai diminuir a secreção de insulina. Então, olha só, agora a gente já coloca mais um pilar, que foi a alimentação com proteínas e gorduras boas, o exercício físico, que melhora a resistência do receptor de insulina, e agora o jejum. E o jejum programado. Não é jejum sofrido. Ah, e se 10 horas da manhã eu quiser comer? Coma então, tudo bem, não tem problema. Ah, mas eu vou passar mal? Então comece devagar, comece pouco. Ou comece jantando mais cedo. Comece jantando mais cedo. E sempre assim, né, Abi? Tendo possibilidades proteicas. Proteína.
Aí, quais são as melhores proteínas? A gente ainda vai falar aqui. Eu tô curiosa, já fala então as melhores proteínas. As pessoas, elas tendem a sempre querer proteínas caras. Quais são as melhores proteínas? Aí quer o filé mignon, quer uma picanha? Não. Você sabe quais são os hábitos que eu faço na minha casa, que eu falo com meus pacientes? Carne moída. Vísceras. Achei carne moída, Carne porque a Gabi moída. adora carne moída, né? Carne moída. Vísceras, carne moída. Porque as pessoas esquecem do fígado de galinha, do coração de galinha, do fígado de boi. Ah, mas eu não consigo fazer. Tem tantas receitas boas para fazer. Moela, Né? né? Moela. Sabe uma coisa que eu super compro muito, que eu gosto de fazer muito lá em casa? Ossobuco. Eu compro o ossobuco e a própria gordura do ossobuco, eu frito o ossobuco na minha frigideirinha mesmo. Dou e corto e como. Comer isso na parte da noite é muito boa, porque aquele tutano do meio tem uma gordura boa e aquilo dá saciedade. E dá pra fazer caldo de ossos também. Eu faço caldo de ossos, eu falo aos meus pacientes, faça caldo de ossos, congele o caldo de ossos e comece a fazer uso dos caldos. E por quê? Porque ali tem proteína, tem gorduras boas, vai te dar saciedade e tem 2 hormônios, pessoal, anota em casa aí, grelina e leptina. A grelina é o hormônio que faz com que a gente, de manhã cedo, tenha fome. E a leptina é o hormônio que dá o stop. É o que faz a gente parar de comer. Se a gente dorme mal, se a gente mantém uma alimentação muito com carboidrato, a gente perde essa sensibilidade. E a grelina e a leptina inverte toda. Por isso que as pessoas ficam querendo comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas. Aí toma o café com pão, com um copo de suco de laranja. 9 horas da manhã já quer comer um pedaço de bolo, uma coxinha. O pico de insulina vai lá em cima, né? Bingo. Se o pico de insulina vai lá em cima, o que acontece com a glicose que ela acabou de comer? Vai lá embaixo. Porque se a insulina subir muito, ela é tão boa, ela é um hormônio tão bom, que vai fazer uma limpeza rápida da glicose. Só que isso é um tempo finito. Ela faz isso, diminui, aí você come de novo. Só que isso se estoca no fígado e no músculo. Isso vai dando o que a gente chama de esteatose hepática. Então você perguntou, pô, diabetes tipo 2 tem cura? Tem. Dependendo do tempo, tem sim. E a esteatose hepática? Que as pessoas fazem ultrassom e veem lá. Pô, mas a gordura no fígado tá grau 1, grau 2, grau 3? Começa a fazer jejum intermitente, come mais proteína, começa a fazer exercício físico, toma água, começa a fazer um hábito melhor, come vísceras, começa essa água com sal, você vai ver como que a esteatose hepática vai diminuindo, sem nenhum tipo de medicamento. Que maravilhoso. Diretora, a gente fica com tanta dúvida de outras coisas, doutora, é tão maravilhoso que a gente vai deixar o Mitos e Verdades para o Instagram, pode ser? Vamos, porque não dá tempo mais aqui, mas a gente quer continuar esse papo, né? É muito legal porque a gente fica com um sentimento gostoso quando a gente tem conhecimento, porque a gente se conhece o nosso organismo e vê que existe a possibilidade de você melhorar, né? Com mudança de hábito e não é tanta coisa assim, nossa, diferentona que você tem que fazer. E nem caro, então comece, né? Comece. Doutor, volte mais vezes, por favor. Vai ser um prazer. Adoramos, doutor, obrigada. Eu que agradeço. Os contatos do doutor estão aparecendo aí na sua tela e daqui a pouco no nosso Instagram vai ter o vídeo dele com mitos e verdades. Boa. Então, ó, fica de olho, viu? Aproveita para seguir a gente, @programa Viva à Tarde, não é? Exatamente.